Neste sentido, iremos então falar um pouco, de uma forma muito breve, sobre a importância do controle meteorológico em Portugal, ao que se seguirá então uma abordagem mais pormenorizada do controle meteorológico legal dos produtos pré-embalados e como proceder para uma adequada implementação. Neste contexto, importa aqui referir também que a Instituição Nacional de Metrologia, que é em Portugal representada pelo Instituto Português da Qualidade, é um instituto público que se insere na esfera do Ministério da Economia e que foi criado através do Decreto de Lei de 1986, cuja orgânica e, portanto, cuja missão em termos de competências e de atividades foi, ao longo destes anos, naturalmente revista e atualizada em conformidade com aquilo que são as necessidades e as competências do Instituto Português da Qualidade na esfera da normalização e da metrologia. Portanto, o IPQ é, de facto, a instituição nacional que tem as competências âmbito da metrologia e no âmbito da normalização. No âmbito da metrologia, que é de facto aquilo que hoje nos move estar aqui, no âmbito da metrologia, como é do conhecimento geral, a metrologia é uma ciência. Esta parte é igual à nossa apresentação, já viram? Esta parte se fosse possível, eu agradeço a todos os participantes. Por favor, desativem os vossos microfones, porque torna-se mais simpático e confortável para todos ouvirmos apenas uma única voz durante esta intervenção. Obrigada pela colaboração. Tomando então a questão da metrologia, sendo a metrologia uma ciência, ela é a ciência da medição, que inclui tudo o que tem a ver com unidades, sistemas de medição, instrumentos e todas as atividades que estão naturalmente afetas. Esta ciência da medição, apresenta-se em três vertentes: a vertente científica, a vertente legal e a vertente aplicada. A vertente científica é o domínio da metrologia, onde de facto são realizadas todas as atividades que têm a ver com o desenvolvimento e a implementação dos padrões, sendo eles os padrões do Sistema Internacional de Unidades, que no fundo é o significado das siglas SI, bem como, através da respectiva rastreabilidade meteorológica, aquilo que são os padrões nacionais de cada país. Depois, e não menos importante, vem a metrologia legal e a metrologia aplicada, que naturalmente serão as vertentes da metrologia em que os participantes desta sessão e que os cidadãos em geral serão mais familiarizados. Por um lado, a metrologia aplicada, que é o domínio da metrologia que se insere eventualmente no domínio em que as indústrias, as empresas apresentam os seus ensaios, os seus instrumentos devidamente calibrados, portanto é a área da metrologia onde se insere o domínio das calibrações e dos ensaios, e o domínio da metrologia legal, onde se insere, no fundo, o objeto da nossa reunião de hoje e da nossa ação de hoje, é o domínio da metrologia legal, porque de facto é a área da metrologia onde, por imposição legal, por imposição de decretos e de legislação, a rastreabilidade meteorológica das medições é de facto obrigatória. E é obrigatório através de duas áreas fundamentais no âmbito da meteorologia legal, em que uma delas tem a ver com a qualificação das entidades que executam as operações de controle meteorológico legal, e a outra é a questão, o domínio relacionado com o controle meteorológico legal, que de facto também é aqui que se insere a nossa intervenção de hoje. A mudança de slide não é tão rápida conforme eu gostaria, eu não consigo
explicar, mas aqui vem. E, portanto, no âmbito destas duas esferas e vertentes da metrologia aplicada e metrologia legal, naturalmente que emergem duas vertentes que, em muitos domínios, ainda se sobrepõem para o entendimento de alguns dos intervenientes nesta área. E, portanto, nós temos aqui um domínio das atividades meteorológicas que se enquadra no domínio voluntário, e quando eu digo voluntário, quase que digo voluntário à força, porque, de facto, a vertente das calibrações é uma área que, na maior parte das situações, não se encontra contemplada em regulamentação, em decretos de lei, em portarias ou em outros documentos legais, mas sim encontram-se suportados por documentos normativos e vêm na sequência do cumprimento de requisitos de qualificação, como, por exemplo, a necessidade das empresas serem certificadas ou dos laboratórios serem acreditados. E, portanto, no fundo, tem a ver com a necessidade de cumprir a rastreabilidade meteorológica das medições e dos instrumentos que são utilizados para a realização das mesmas medições. Noutro contexto, no contexto efetivamente da meteorologia legal e, portanto, numa ótica de obrigatoriedade, nós temos as operações de controle meteorológico legal, que são de facto as aplicações que derivam do facto da legislação nacional, bem como a legislação europeia, contemplar a obrigatoriedade de evidenciar que, de facto, a rastreabilidade meteorológica das medições encontram-se evidenciadas naturalmente através dos certificados de controle meteorológico que são emitidos após as respectivas operações. Portanto, neste contexto, no contexto azul e no contexto laranja, nós temos atividades meteorológicas que se enquadram nas duas vertentes anteriormente apresentadas da meteorologia legal, em que na primeira, na vertente das calibrações e dos ensaios, dá origem a um certificado de calibração a um relatório de ensaio, e que no segundo dá origem a um certificado de controle meteorológico, que naturalmente está enquadrado no âmbito de legislação aplicável. Neste contexto e no contexto da meteorologia legal, eu achei, enfim, que poderia ter aqui alguma relevância para os presentes, fazer aqui uma abordagem absolutamente de 360 graus dos regulamentos que neste momento estão em vigor em Portugal, e estes regulamentos estão em vigor ao abrigo do regime geral do controle meteorológico, que está devidamente contemplado através do Decreto-Lei 29 de 2022, e que, por sua vez, as suas disposições regulamentares encontram-se contempladas na Portaria 211 do mesmo ano. Efetivamente, para cada instrumento de medição, encontram-se então as disposições específicas aplicáveis às respectivas áreas de atuação, em que, como poderão observar, logo na primeira linha está, de facto, a portaria 374 do ano transato, relativa à quantidade nominal dos produtos pré-embalados. Eu apresento aqui, de facto, só para conhecimento geral, o conjunto de portarias que neste momento se encontram em vigor aplicável aos mais diversos instrumentos e sistemas de medição, que se encontram espelhados nesta imagem, como é o caso dos radiações ionizantes, refratómetros, registradores de temperatura, enfim, alcoolímetros, aldeómetros, enfim, todos estes que estão aqui espelhados num total de 22 diplomas. Portanto, para todos estes diplomas, o Instituto Português da Qualidade tem, de facto, de facto, este exercício é, de facto, possível através das entidades que trabalham em nome do IPQ e, acima de tudo, em nome do Estado português, porque, de facto, são as entidades qualificadas pelo Instituto Português da Qualidade, em particular através do seu Departamento de Meteorologia, que executam todas estas operações, entre elas, de facto, o controle meteorológico dos produtos pré-embalados. Falando de meteorologia, naturalmente, e falando sobre o Sistema Internacional de Unidades, falando sobre medições,
torna-se, enfim, um requisito obrigatório e também, eventualmente, legal, porque nós temos uma legislação que contempla, de facto, a obrigatoriedade de utilizarmos as unidades do Sistema Internacional de Unidades em tudo o que são operações do âmbito da metrologia legal, e neste contexto também me pareceu oportuno aqui, mais uma vez, enfatizar que a metrologia, sendo um domínio da ciência, sendo, de facto, a ciência da medição, tem ao seu dispor dois vocábulos, um só de vocabulário internacional de metrologia e o outro apenas dedicado à metrologia legal, que são, de facto, documentos de consulta perfeitamente gratuita, cujo download encontra-se disponível no website do IPQ e que constituem, no nosso ponto de vista, referenciais e documentos, obviamente, fundamentais para quem trabalha na área das medições e para quem trabalha no domínio da metrologia. Naturalmente que nunca é demais relembrar que o Sistema Internacional de Unidades é uma ferramenta, tal como o próprio nome indica, mundialmente utilizada e aceita pelos aproximadamente 170 países que neste momento integram a Convenção do Metro e, portanto, seria impensável no pleno século XXI um fabricante, um importador utilizar, de facto, os seus sistemas de produção ou utilizar, de facto, o seu modus operandi sem utilizar aquilo que está contemplado no Sistema Internacional de Unidades. O que acontece na maior parte dos casos, e das vezes também, é que todos nós utilizamos tudo isto que está contemplado nesta documentação, mas por vezes nem nos apercebemos de que estamos a utilizar desta forma. E também porque a língua portuguesa é utilizada não só em Portugal, estes documentos, em particular o VIM e o Sistema Internacional de Unidades, encontram-se traduzidos na língua luso-brasileira através de um protocolo que estabelecemos com os nossos colegas do outro lado do Atlântico e que, de facto, tem que ser também mostrado muito útil. Importa também aqui referir que o vocabulário internacional de metrologia e o vocabulário de metrologia legal não se encontra apenas em português, encontra-se em outras línguas, encontra-se em inglês, francês, espanhol, o que também poderá constituir uma mais-valia, em particular para os representantes e para os participantes e para os stakeholders que efetivamente façam exportação dos seus produtos, que efetivamente neste momento é uma realidade para a maior parte das empresas. Fica então aqui a nota para os que efetivamente não desconheciam e para os que efetivamente já utilizam, fica aqui, se me permitem, um reminder para a importância destes documentos. Em termos de controle metrológico legal e, em particular, dos produtos pré-embalados, os conceitos gerais são, na maior parte das vezes, muito importantes para que nós possamos, no fundo, ter um fio condutor para tudo aquilo que falamos sobre os temas. E, portanto, importa aqui referir que um produto pré-embalado é todo e qualquer produto que é colocado numa embalagem, sempre fora da presença do comprador e de tal modo que a quantidade desse mesmo produto contida nessa mesma embalagem tenha um valor previamente estabelecido e que não possa ser alterado sem que essa mesma embalagem sofra qualquer alteração. E, portanto, a definição de pré-embalagem é, de facto, o conjunto do produto e da embalagem individual, e no que diz respeito a estes conceitos de embalagem sofrer alterações que possam ou não ser consideradas perceptíveis, existem, de facto, algumas questões que têm emergido no passado de recente, quando efetivamente nos deparamos nos estabelecimentos comerciais com produtos que efetivamente sofreram controle metrológico, sofreram no bom sentido, foram objeto de controle metrológico legal, mas que a embalagem efetivamente possa ter sofrido uma alteração que seja perceptível. Naturalmente que é um contexto que é extremamente importante, mas que poderemos voltar, de facto, a este tópico mais à frente da sessão.
Considerando os conceitos gerais, naturalmente que é fundamental relembrarmos todos o que é que significa uma quantidade nominal e o que é que significa uma quantidade efetiva, em que, de facto, são através dos resultados quantitativos destes valores que, de facto, são determinados os erros máximos admissíveis, sendo que as quantidades nominais de um produto pré-embalado, tal como o próprio nome indica, diz respeito ao conteúdo e, no fundo, à massa ou ao volume que a própria embalagem apresenta. E, de facto, a quantidade efetiva, tal como o próprio nome indica, é, de facto, aquilo que o pré-embalado efetivamente contém de massa ou de volume, porque é aquilo que deriva da medição que é feita a quando a intervenção das operações de controle metrológico legal. Em termos de lote, até porque os procedimentos de controle metrológico legal de produtos pré-embalados baseiam-se, de facto, em procedimentos de amostragem, e as amostragens são baseados no lote. Importa também aqui referir que um lote é constituído pelo conjunto das pré-embalagens, todas elas que têm que ter a mesma quantidade nominal, têm que ser do mesmo modelo e do mesmo fabrico que são objetos de controle. Alguns requisitos que aqui estão estabelecidos nesta imagem, que também são do conhecimento de todos, mas ainda assim parece-me ser importante enfatizar que, de facto, o controle das pré-embalagens deve ser realizado no final da linha de enchimento, quando não estamos, de facto, na presença do armazém, e que o efetivo do lote é igual à produção horária máxima das linhas de enchimento. E que o efetivo do lote é limitado a 10.000 pré-embalagens e que, de facto, estes procedimentos poderão ser feitos através de controle não destrutivo, que é sempre aquilo que é preferível, sendo que, quando tal não é possível, de facto, passamos para o controle destrutivo. De facto, a razão pela qual, em que acredito que a maior parte dos presentes nesta sessão, por vezes, não têm um valor real daquilo que é a estimativa do custo associado ao controle metrológico, tem a ver precisamente pelo facto de que, quando as operações são feitas nas linhas do processo industrial, muitas vezes apenas no local as entidades conseguem ter efetivamente o conhecimento real daquilo que é a produção horária naquele momento em que está a ser feito o controle metrológico. E esta é a razão pela qual, por vezes, a estimativa de taxas aplicáveis às operações de controle metrológico é isso mesmo, é uma estimativa cujo valor final apenas é conhecido após a realização dos ensaios. No âmbito da legislação em vigor, todos nós efetivamente sabemos que a legislação apenas é aplicável a quantidades nominais compreendidas entre 5 e 10 kg ou 5 mililitros e 10 litros. Já agora, como falámos anteriormente aqui sobre o Sistema Internacional de Unidades, sobre grandezas e escrita das mesmas, a própria legislação em vigor, designadamente a Portaria 374 do ano anterior, estabelece também, num determinado parágrafo, a necessidade das unidades serem expressas no âmbito do Sistema Internacional de Unidades. E no que diz respeito àquilo que nós estamos a ver nesta imagem, o mililitro, portanto, que é um submúltiplo da grandeza derivada do volume litro, litro é a única grandeza que, em termos de escrita, nós podemos escrever em maiúscula e em minúscula. É a única que existe de acordo com o meu conhecimento atual. Esta é a razão pela qual que neste momento eu fiz questão de apresentar nesta imagem litro em maiúsculo. Estamos a falar de um contexto de uma portaria e mais à frente, nas imagens que eu irei mostrar, em particular em alguns gráficos que irão aparecer, verão de facto
que mililitros encontra-se com litro em minúscula. E a razão pela qual é para, de facto, distinguir a possibilidade de esta grandeza unidade ser a única em que a letra L ser passível de utilização em maiúscula e minúscula. Posto isto, vamos então continuar com aquilo que está de uma forma muito resumida estabelecido na legislação atualmente vigente, que tem a ver com as dimensões e, portanto, o gradiente de massa e de volume que a própria portaria estabelece. Atualmente ainda nos aparecem muitas dúvidas no que diz respeito a estas gamas de medição, e esta é a razão pela qual que também se considerou oportuno enfatizar, de facto, este gradiente de aplicação da legislação em vigor. Da mesma forma que a periodicidade aplicável ao controle metrológico dos produtos pré-embalados é, de facto, uma periodicidade anual. E, portanto, a verificação do controle metrológico do produto pré-embalado deve ser feita pelo menos uma vez por ano até à data da última verificação. E a questão do pelo menos uma vez por ano é muito simples. É porque, de facto, se existirem dúvidas no que diz respeito àquilo que foi a conclusão da última operação, o embalador / importador / representante legal do produto objeto de avaliação tem toda a legitimidade em solicitar, de facto, uma outra verificação. Até porque o produto pré-embalado, não sendo um instrumento de medição, não está abrangido por aquilo que nós, na nossa legislação, estabelecemos como verificação extraordinária de instrumentos e sistemas de medição, não é? E, portanto, considera-se, à margem desta abordagem, também que o controle metrológico do produto pré-embalado poderá ser objeto de outras verificações, mesmo que a periodicidade de um ano ainda não tenha sido alcançada. No que diz respeito à aplicação das taxas, portanto, aquilo que Vossas Excelências naturalmente saberão é que, quando recebem os valores a serem praticados, as entidades que prestam estes serviços também naturalmente informam que os preços praticados estão e são abrangidos por um despacho que naturalmente está obsoleto no nosso ponto de vista, é um despacho de 2004, que apenas tem sofrido atualização de acordo com aquilo que é o índice de preços do consumidor. E, de facto, são valores que não têm acompanhado aquilo que tem sido, no fundo, a evolução natural dos preços praticados nas restantes aplicações metrológicas. Continuando aqui ainda no âmbito da legislação, portanto, a verificação metrológica é de facto realizada através de processos de amostragem de inspeção de lote e, de facto, exerce-se sobre a quantidade efetiva de cada pré-embalado e aborda a quantidade efetiva média dos produtos que constitui a amostra, bem como a quantidade nominal de cada produto. Falamos na média e falamos na quantidade individual. É naturalmente aplicado o controle destrutivo e não destrutivo em função daquilo que possamos ter em mãos no momento, sendo naturalmente que estas abordagens estão perfeitamente estabelecidas na legislação em vigor. Considerando os erros máximos admissíveis no controle metrológico dos produtos pré-embalados, também à semelhança do facto de que esta é a única área do domínio da metrologia legal em que, de facto, as operações metrológicas são realizadas sobre produtos e não sobre instrumentos de medição, também aqui esta é a única área da metrologia legal em que os erros máximos admissíveis são estabelecidos por defeito. Obviamente sempre em relação à quantidade nominal do produto. E a tabela de erros
que está apresentada nesta imagem é a tabela que se encontra em vigor e que, de facto, os produtos das embalagens são rejeitáveis e, portanto, o certificado de verificação metrológica poderá indicar rejeição, que, de facto, o produto e seu médio e seu resultado final indicar que a quantidade efetiva que foi determinada é, de facto, inferior à quantidade nominal que o produto efetivamente tem, de acordo com os intervalos que estão estabelecidos em função dos erros máximos admissíveis e em função dos procedimentos de amostragem que são assim aplicados. E, neste contexto, importa aqui dar alguns exemplos daquilo que, enfim, tem sido uma prática nos últimos meses e que eu, nas próximas imagens, aquilo que eu vos vou apresentar são exemplos que espelham resultados feitos nos últimos meses, portanto, são resultados deste ano, de um produto líquido com uma quantidade nominal de 750 mililitros, cujos resultados de ensaios foram retirados de 13 clientes diferentes. Portanto, nós temos para cada ABCD, que significa um cliente diferente, e, portanto, temos diferentes produtos da mesma tipologia, mas produzidos e embalados por clientes diferentes, em que nós, aquilo que observamos é que, de facto, conforme poderão ver, nós temos esta linha vermelha que aqui está apresentada, representa a quantidade nominal, e poderemos observar que, na maior parte, com exceção aqui do cliente que aqui está representado com a letra L, com exceção deste cliente, todos os outros apresentam apresentam valores de erro superior àquilo que efetivamente, superior no sentido em que estão a promover, de facto, a dádiva de produto. Naturalmente que cada caso é um caso e nós poderemos estar a falar de diferentes produtos neste contexto. Aquilo que importa referir nesta área dos produtos pré-embalados é que, de facto, o embalador, o fabricante, possa efetivamente refletir do impacto económico que, de facto, estas medidas poderão ou não ter no final do seu dia, no final da sua semana, no final do seu mês, no final do seu ano económico/financeiro. Porque, obviamente, em função do tipo de matérias-primas e do tipo de recursos que possam estar a ser utilizados nas diferentes tipologias de produtos, os impactos económicos que estas medidas possam ter poderão ser diversos. E, portanto, fica aqui, de facto, também um veto neste sentido. Temos aqui um segundo exemplo para também um produto líquido com uma quantidade nominal de 5.000 mililitros. Temos agora aqui uma dispersão geográfica inferior àquela que dei no exemplo anterior, mas, mais uma vez, e aqui temos todos com enchimentos, ou seja, com quantidades nominais acima daquilo que, de facto, o produto deveria conter, e temos aqui, de facto, erros superiores a 150 mililitros, em particular, este caso aqui, em concreto. Portanto, mais uma vez, em função do tipo de produto, é importante existir uma reflexão sobre o impacto que estas medidas poderão ter, de facto, na empresa. Temos aqui um outro exemplo, agora um exemplo de um produto sólido com uma quantidade nominal de 200 gramas. Temos também aqui, mais uma vez, os agentes económicos com
valores de colocação no mercado dos produtos superior àquilo que efetivamente deveria ter. Naturalmente que sermos generosos é uma prática que é sempre bem-vinda, mas naturalmente todos nós temos a consciência de que uma empresa, para funcionar, tem que dar lucro. E, portanto, mais uma vez, esta intervenção parece-nos ter uma importância relevante também aqui na auscultação e na avaliação que as empresas possam ter também aqui nesta vertente. Um outro exemplo, também de um produto sólido, em que temos aqui, mais uma vez, 4 exemplos de 4 empresas diferentes, mas com o mesmo tipo de produto, em que todos eles têm, de facto, valores superiores àquilo que está na embalagem. Portanto, aqui a abordagem e a análise mantém-se em termos de ponto de interpretação, e daí ter colocado em letra, enfim, com um comprimento de onda que de facto é mais captável pelo nosso olho humano, porque me parece que ser extremamente importante que possamos todos fazer uma reflexão sobre o impacto que isso efetivamente possa ter. E, de facto, para que isso seja possível, as operações de controle meteorológico que acabei de referir são realizadas pelos organismos de verificação meteorológica qualificados aqui. Para que tudo isto seja possível, de facto, são estas 4 entidades que hoje estão aqui também sentadas a esta mesa, a partilhar esta conversa, esta mensagem, diria eu. São estas 4 entidades que asseguram, de facto, este importante trabalho que é levado a cabo de norte a sul do país e nas ilhas também, mas por outras entidades, por uma questão também de autonomia. E, portanto, estas entidades têm como grandes tarefas, naturalmente, para além da realização no terreno dos ensaios de predicção meteorológica, porque, de facto, esta é uma área de intervenção da meteorologia legal em que é absolutamente necessário ir às instalações do cliente fazer os ensaios. Portanto, nós aqui não temos laboratórios móveis e, portanto, e também não são os clientes que vão às instalações das nossas entidades com os seus instrumentos para fazer os ensaios. Portanto, implica deslocações, implica, de facto, a alocação de recursos a vários níveis para que seja possível a realização dos ensaios de controle meteorológico. E, portanto, neste contexto, as nossas entidades, para além de realizar os ensaios, têm também como tarefas e como competências e como missão avaliar-se, de facto, se o procedimento do controle estatístico implementado pelo embalador está, de facto, à altura de monitorizar e de controlar a variabilidade do processo ao longo de todo o tempo e se, desta forma, o embalador ou se o fabricante está, de facto, a seguir as boas práticas do controle estatístico do processo. E esta é a razão pela qual que as entidades também analisam os registros facultados por Vossas Excelências e, desta forma, consegue-se ter uma panorâmica, dentro do possível, daquilo que é o desempenho da entidade ao longo do tempo em função da tipologia de produto e das linhas de embalamento. Posteriormente, enfim, e a fase final de todo este processo termina com a emissão de um certificado de verificação de metodologia legal, através do qual constitui uma evidência legal e um documento físico ou não, digital, de acordo com aquilo que sejam as práticas implementadas pelas empresas, mas constitui, acima de tudo, a evidência legal em como o fabricante cumpre com as disposições e tudo o que são regulamentos aplicáveis ao controle meteorológico legal dos produtos pré-embalados. Neste sentido, todos nós colaboramos, de facto, para que exista uma harmonização e o cumprimento daquilo que é a legislação nacional também nesta matéria. Mas,
Compete ainda ao OVM avaliar se os instrumentos de medição utilizados pelo embalador estão ou não de acordo com aquilo que são as boas práticas para as características metrológicas adequadas para o âmbito do processo. E, portanto, constitui, por vezes, em algumas situações, as entidades também promovem a disseminação do conhecimento metrológico no que diz respeito à avaliação se um determinado instrumento, por exemplo, de pesagem, se um determinado instrumento, por exemplo, para a área do volume, um densímetro digital, um hidrómetro, um picnómetro, etc., se esse tipo de instrumento é ou não adequado para aquilo que é a prática, se estivermos a trabalhar na área da medição de volume, é extremamente relevante esta matéria também, que também é competência da entidade que realiza os ensaios, e também compete ainda ao OVM avaliar as ações de controle, bem como de correção, que o embalador efetua para garantir que os processos cumprem continuamente os requisitos dos produtos pré-embalados. Portanto, aquilo que de facto é a nossa percepção também nesta matéria, e de facto, quando eu terminar de falar, e Vossas Excelências terão de facto a oportunidade de partilhar também aquilo que é a vossa opinião e os vossos pontos de vista, de forma a que todos nós possamos melhorar, mas aquilo que é a nossa percepção é que esta área da metrologia, pelo facto de não incidir objetivamente num instrumento de medição, mas sim num processo, contribui não só para a avaliação da conformidade metrológica do próprio produto, em termos de quantidade nominal, como também permite uma relação de maior proximidade entre a entidade que representa o Estado e as empresas, por forma a que possam, através de uma articulação de conversação e através de uma simbiose de partilha de documentação também, avaliar se os instrumentos que são utilizados durante todo o processo estão ou não de acordo com aquilo que será o desejável. E, portanto, parece-nos também a nós que também aqui esta abordagem metrológica constitui uma mais-valia para todos aqueles que são os intervenientes nesta matéria e neste processo. Neste contexto, permite-nos a nós aqui enfatizar também que as vantagens do controle metrológico legal nesta matéria são várias. E aqui, enfim, nós definimos algumas, eventualmente muitas outras existirão, e, enfim, de uma forma não hierarquizada, mas absolutamente arbitrária, nós elencamos algumas, como, por exemplo, constituir uma forma de reduzir e eliminar o desperdício, porque conforme tivemos a oportunidade de demonstrar e que temos naturalmente as evidências e que Vossas Excelências naturalmente também terão nos vossos registros, o controle metrológico legal permite otimizar os recursos a vários níveis, porque de facto se um produto contém mais quantidade do que aquilo que efetivamente deve ter, é porque foram alocados recursos a vários níveis, desde a matéria-prima até ao processo final de embalamento. Portanto, estes recursos envolvidos durante toda a sua cadeia de produção, desde a recepção de matéria-prima até ao produto final, portanto, todos estes recursos foram envolvidos e naturalmente que ao final de um dia, se considerarmos um período de elaboração de 24 horas, uma semana, um mês, um ano, era interessante contabilizar o que efetivamente este desperdício poderia quantificar em termos de custos operacionais da própria empresa. É um exercício que acredito que alguns de vós já tenham feito. Para além de tudo isto, enfim, melhorar a capacidade produtiva da organização, permite também constituir um alerta para a ocorrência de falhas e, desta forma, contribuir para a melhoria dos processos de produção, bem como dos processos da própria organização, considerando que a organização, sendo, por exemplo, uma fábrica, uma indústria, não tem apenas processos de produção, tem processos a montante e a jusante do processo produtivo. Portanto,
Permite-nos, portanto, também, em termos estatísticos, fazer a análise e a avaliação da tendência central dos processos e da sua variabilidade. Temos aqui uma abordagem de estatística que nos permite, através dos processos que são aplicados, estudar tudo isto, bem como avaliar, de facto, a fiabilidade do sistema de medição e dos próprios registros. Os próprios registros identificarem que, mesmo fora do período do controle meteorológico legal, que é feito num determinado dia, existirem outliers, existirem indicadores estatísticos que ao longo do processo nos possam indicar ou prever a existência de falhas numa determinada linha ou num determinado produto, isso também é possível através das operações de controle meteorológico. Por fim, e por não ser menos importante, tudo isto permite-nos convergir para aquilo que penso que é o grande objetivo de todos nós, nós de uma forma e vossas excelências de outras, que é garantir os direitos do consumidor e, desta forma, todos nós contribuirmos para o cumprimento dos requisitos técnicos legais e, desta forma, estarmos em conformidade com aquilo que são as boas práticas técnicas e legais implementadas no nosso país. E como proceder para que tudo isto funcione? Como proceder para que tudo isto funcione de uma forma harmonizada, que é aquilo que todos nós entendemos? Portanto, requerer a operação meteorológica ao OVM qualificado pelo IPQ, de facto, é a responsabilidade do embalador, do importador, do fabricante. De facto, a listagem das entidades qualificadas encontra-se naturalmente disponível com acesso através da internet, através de um clique. E, de facto, a nossa página de internet, cujo acesso está aqui nesta ligação, que acredito que todos vós conhecem, no separador da meteorologia/meteorologia legal, nós temos, de facto, ou seja, o website do Instituto Português da Qualidade, no seu domínio da meteorologia legal, apresenta atualizado uma lista de entidades qualificadas, não só para os organismos de verificação meteorológica, mas para todos os domínios de atuação da meteorologia legal. Assim, acredito que a maior parte, não sei neste momento quem é que está presente na sessão, naturalmente, mas que acredito que uma grande percentagem dos participantes desta sessão conhecem, de facto, as entidades que, em nome do Estado português, representam o Instituto Português da Qualidade e que vão às vossas instalações, contactados por vós, e que são elas, de facto, a Servimetro, a Lusofactor, a Bimetron, a Ferimed, que estão aqui presentes, mas se efetivamente nesta sessão existirem participantes que estão pela primeira vez a ter contacto com esta realidade, podem naturalmente pesquisar informações aplicadas a este domínio na página que neste momento está espelhada na imagem. Estou a terminar e, em modo de conclusão, apenas deixo para conhecimento algumas referências internacionais que são muito importantes àquilo que nós fazemos aqui em Portugal. Em termos internacionais, em termos de normas, naturalmente, é a norma aplicável aos procedimentos de amostragem e de estatística, ISO 28.2859. O documento mundialmente aceite da Organização Internacional de Meteorologia Legal, OIML R87, disponível na página da OIML e, de facto, aquilo que para nós tem relevância em termos europeus é, de facto, o documento da WELMEC, que tem vários níveis. Como já estamos aqui um pouco em cima do horário, não me vou alongar muito mais, até porque cheguei ao final da minha apresentação e, se me permitirem apenas mais um minuto, não posso terminar esta apresentação sem, de facto, referir para quem desconhece que, de facto, no dia 20 de maio deste ano e no dia 20 de maio de todos os anos,
comemora-se o Dia Mundial da Meteorologia. Este ano teve um sabor especial para toda a comunidade científica e não só, mas para toda a comunidade da meteorologia, para quem trabalha na meteorologia legal, científica e aplicada, porque, de facto, a Unesco juntou-se a esta comemoração. Inclusivamente tivemos um evento que foi transmitido a nível mundial na sede da Unesco, em que, de facto, enfatizou de uma forma absolutamente fantástica a importância que a meteorologia tem para todos nós e, acima de tudo, a importância que tem para a sustentabilidade do nosso planeta, porque, de facto, o lema deste ano foi "Medimos hoje para um amanhã sustentável". E, de facto, é com este mote que eu termino esta apresentação, agradecendo, de facto, a vossa atenção. De seguida, abriremos, de facto, os microfones. Gostaríamos, de facto, de poder responder às vossas expectativas em termos de pergunta-resposta, sendo que a limitação de horário, bem como, eventualmente, o conteúdo de algumas questões que possam ser apresentadas, poderão motivar o reencaminhamento para um outro fórum. Daí que gostaria, desde já, apresentar quem está aqui ao meu lado na mesa, que tenho ao meu lado esquerdo, ao vosso lado direito, o engenheiro. Eu vou só parar de partilhar, peço desculpa para partilhar. Tenho aqui ao meu lado esquerdo, não sei se a imagem poderá seguir, o engenheiro Joaquim Ferreira, que é o diretor da Unidade de Regulamentação e Qualificação de Entidades, que de facto é a unidade dentro do IPQ que tem a responsabilidade na área da meteorologia legal. Temos aqui o diretor. Depois temos as duas entidades ao lado esquerdo, duas entidades ao lado direito, sendo ela a Aferimed, Lusofacto e Servimed. E, obviamente, posto isto, estaremos naturalmente disponíveis para aqui termos alguma conversa agora em 2 canais. Ora sim, podem ligar os microfones, não é? Estamos abertos a questões. De momento, podem fazer o que quiserem. Claro. A partir de agora, fazer a questão. Agora, Cada vez. se me permitem apenas um pedido. Eu peço, por favor, identifique o seu nome, a organização que representa e que, de facto, acione para que nós possamos ver as nossas faces, já que estamos à distância. Muito obrigada. Poderão, efetivamente, ativar o emoji de levantar a mão, de forma a que nós possamos ir dando a palavra à medida que, de facto, possam apresentar as vossas questões. Portanto, Maria Ramiro. Bom dia. Antes de mais, dar os parabéns pela apresentação, que foi muito clara, acho eu, e direta às questões essenciais. Eu começava por fazer uma pergunta por um tema que realmente realçou mesmo no início da apresentação, que tem a ver com os produtos que eventualmente percam algum peso depois de embalados. Eu dou um exemplo que existe, que é uma prática, nomeadamente queijos de pasta mole. Eu vejo, por exemplo, para não estou a referir marcas, mas um queijo brie ou um queijo camembert francês,
que são embalados numa embalagem que não é hermética, num papel celofane ou um papel vegetal. E eu já tenho reparado que alguns produtores franceses, não sei se existe legislação francesa específica para isto, que colocam a indicação que é peso líquido no momento da embalagem. E depois acrescenta o produto sujeito a dessecação. Gostava que realmente se pudesse desenvolver um bocadinho nesta situação destes produtos que, para efeitos legais, são um pré-embalado, mas depois, na questão da legislação de metrologia legal, parece-me que estariam excluídos. Se sabe como é que produtores poderão dar a volta a este assunto. Obrigada. Muito obrigada pela sua questão. Representa que empresa? Peço desculpa porque eu não... Peço desculpa. Eu sou consultora, sou consultora na área da qualidade e segurança alimentar, estou no grupo ALS, peço desculpa não me ter apresentado. E sou consultora de várias empresas, nomeadamente nesta área de alimentar. Muito obrigada pela sua questão. De facto, como todos sabeis, a área alimentar e, em particular, alguns setores são objeto de regulamentação específica. A legislação em vigor em Portugal, em particular a Portaria 374/2023, que é de facto que é sobre esta legislação em que o IPQ tem a sua competência, não é restritiva em termos de aplicações. Portanto, a legislação em vigor aplica-se a todo tipo de pré-embalados. Como nós sabemos, o domínio de aplicação dos produtos pré-embalados é vastíssimo. Em praticamente todas as áreas de intervenção existem produtos pré-embalados. Para todas as áreas de intervenção existem, maioritariamente, legislação específica aplicável, cuja competência de acompanhamento não é do IPQ, muito menos de se pronunciar e dar parecer sobre a mesma. Assim, a nossa competência como Instituição Nacional de Metrologia é, de facto, apenas e só apenas sobre o controle metrológico de pré-embalados dos produtos que efetivamente controlamos, que são todos. Mas a nossa competência vai apenas em avaliar se a quantidade nominal do produto está ou não de acordo com aquilo que o embalador coloca no rótulo. E esta é a nossa competência. Portanto, eu compreendo a sua questão, mas e sabemos que esta é uma realidade colocada, não só a questão do queijo, como outros produtos que vão perdendo massa ou volume ao longo do período que estão acondicionados, não é? Muitas vezes quer em armazém, muitas vezes quer nas próprias prateleiras do supermercado, e que, de facto, é um domínio que cai fora da nossa área de atuação. Portanto, neste contexto, o IPQ não pode emitir qualquer parecer sobre esse procedimento. Obrigada, de qualquer forma. Não sei se me permite. Sim? Sim, por favor. Bom dia. Bom dia. Eu sou Guilhermina Costa, estou a ligar por parte da empresa Tuna Buda. Agradeço a vossa participação e o vosso esclarecimento e gostava de colocar uma dúvida que vai um pouco de encontro àquilo que a colega acabou de falar. Portanto, nós temos uma linha de produção, produzimos produtos ultracongelados e acontece que muitas das vezes na nossa embalagem, se ela sofrer problemas a nível na distribuição, nas cadeias de supermercado, pode haver oscilação de temperaturas e aí elas perdem peso. Como é que nós nos podemos defender ou se há alguma forma da gente justificar essa situação? Obrigada. Obrigada. De facto, vai ao encontro. Esta é uma questão que, no meu humilde ponto de vista,
se enquadra, efetivamente, digo eu, no âmbito de uma inspeção e não do âmbito do controle metrológico com a competência do embalador. Não. Porque aqui já entramos num conjunto de outras tarefas e atribuições, como, por exemplo, o controle de temperatura e a monitorização da temperatura ao longo de toda a cadeia, por exemplo, de transporte e de armazenamento. Porque eu acredito que o embalador do produto congelado ou ultracongelado faz a concepção do seu produto de acordo com os referenciais internacionais que existem para aquele produto. Pressupondo eu que o objetivo da produção daquele produto não é apenas o consumo em Portugal, mas sim, naturalmente, fora de Portugal. Portanto, supondo eu que existem guias de orientação, nem que seja normativos aplicáveis à vossa área de atuação, bem como a existência de normas internacionais, inclusivamente, acredito que regulamentos europeus existem também para esta matéria, é de facto uma esfera que cai fora das atribuições da metrologia legal. E apesar de nós estarmos perfeitamente conscientes disso, eventualmente um procedimento inspectivo estará mais a ir ao encontro daquilo que são estas preocupações. Porque, de facto, e agora eu dirijo novamente permita-me que não a trate como título, mas apenas por Guilhermina Costa. Acredito que os certificados de controle metrológico que têm nos registros do seu controle de processo estarão em conformidade? É uma pergunta, sim ou não? Sim, estão. E temos o certificado e consul. Aqui é mesmo nas cadeias de supermercado que elas sofrem e encontramos muitas vezes os nossos produtos, portanto, mal acondicionados. Portanto, e aqui, era no sentido de perceber como é que nós também, porque eu acho que é um tema também importante neste âmbito, de avaliarmos melhor o que podemos, portanto, termos como margem de garantia. É claro que nós, para isso não acontecer, temos que fazer um daqueles processos que é colocar produto a mais para salvaguardar alguma perda que possa existir no processo. Mas isso basta. Quem embala muito tem um custo, tal e qual como disse na sua apresentação, e bem, que devemos de fazer um estudo de impacto, de benefício que damos ao consumidor. Não é? Portanto, e o meu ponto de vista era, perceber um pouco também e abordar também aqui um bocadinho este tema, que eu acho que é muito importante também. Não, a questão dos produtos congelados e ultracongelados é uma questão extremamente importante. Eu posso aqui, enfim, partilhar algo que já partilhei noutros fóruns, tem a ver com o facto de que, no âmbito da UELMEC, portanto, Portugal é membro da UELMEC e, portanto, participa nas ações que são desenvolvidas no âmbito da Organização Europeia para a Metrologia Legal, e, portanto, em tempos fez-se algumas ações em que convidámos alguns fabricantes europeus e alguns produtos congelados e ultracongelados, precisamente também para discutir esse tema, em que, de facto, comprovou-se que, porque uma das questões que emergia era a questão do embalador colocar, enfim, um vidrado superior àquilo que efetivamente a própria legislação estabelecia. E nós fizemos ensaios de comparação de resultados com diferentes embaladores, todos ao mesmo tempo, todos no mesmo local, em diferentes salas. E foi muito interessante a conclusão a que nós chegámos, é que de facto todos eles, nós escolhemos produtos aleatórios, ou seja, não houve aqui uma amostragem com tendência, mas sim houve uma amostragem absolutamente aleatória, em que nós de facto provámos e evidenciámos que os embaladores não estavam a enganar ninguém, muito pelo contrário, nós não estávamos, pelo menos aqueles, nós não estávamos a comprar, enfim, o brócolis, a água ou o polvo ao preço da água. Ou seja, não estávamos a comprar água em vez do produto. Mas que, efetivamente, aquilo que acontece é que, durante a cadeia de transporte, os requisitos aplicáveis à cadeia de frio não são cumpridos.
não são cumpridos, porque tem que haver requisitos de monitorização da cadeia de frio durante todo o transporte, não só para os produtos congelados e ultracongelados, que obviamente aqui tem um impacto brutal, mas para todos os produtos. E se nós pensarmos, por exemplo, na área do medicamento, enfim, em outras áreas, na área do transporte de órgãos, enfim, iríamos então para outro tipo de conversa, aqui é a área alimentar. Mas o impacto que tudo isto tem poderá, inclusivamente, motivar e promover o desperdício do próprio produto, porque, de facto, as características nutricionais do próprio produto poderão elas próprias não se manterem de acordo com aquilo que é a rotulagem do mesmo e com aquilo que é as características do próprio produto. Por exemplo, digo eu não sou engenheira alimentar e, portanto, os engenheiros alimentares é que têm essa competência para se pronunciarem. Mas, naturalmente, que tudo isto é muito importante. Mas, tal como, pronto, enfim, eu referi no início, a nossa competência é, de facto, atuar dentro das instalações do embalador e avaliar aquilo que é feito durante o processo de embalamento e, em última instância, no armazém. E mesmo em armazém, por vezes isso detecta-se, não é? Há produtos em que, se tiverem algum tempo em armazém, nós já conseguimos identificar, de facto, algumas alterações, não é? Portanto, enfim, este é de facto um problema. Obrigada pela partilha. Diniz Leite, não é? Diniz Leite, por favor, bom dia. Tem que ativar o seu microfone. Bom dia. Chamo-me Diniz Leite, trabalho numa indústria de laticínios aqui nos Açores e gostaria de colocar algumas dúvidas que tenho aqui. Uma delas prende-se com a marcação, a marca de conformidade que vem a seguir à quantidade nominal. Esta é obrigatória, é facultativa, o que é que ela significa? Todos os Estados-membros devem, na Europa, para quando exportamos para os Estados da União Europeia, se lá também é obrigatório ou não, ou se podemos não marcar. E uma outra questão que também tem aqui assim, tinha a ver com o controle estatístico interno. Esse deve ser, durante a produção, o mais idêntico ao número de unidades feitas pelo organismo de verificação meteorológica, ou podemos adotar um controle, uma quantidade de nossa amostragem que pretendemos, desde que no final existe uma aprovação. Não sei se fui claro. Vou tentar responder à sua questão, começando pela primeira. Desde já agradeço a sua intervenção. Relativamente à marcação CE, como sabemos, a marcação CE não é uma competência meteorológica. Portanto, a marcação CE não, que tem... Não é, desculpa, não é marcação CE, a seguir a quantidade tem um E. A marcação é, o Ezinho, não é, o E. Mantenho aquilo que disse anteriormente, portanto, a marcação não é uma competência meteorológica, é um requisito da Diretiva Europeia, que obedece a um conjunto de especificações, mas que não é um requisito obrigatório. Não é um requisito obrigatório. Portanto, o embalador não é obrigado a pôr a marcação CE. E também a entidade que faz o controle meteorológico não é obrigada a avaliar se tem ou não tem, porque se uma embalagem não apresentar a marcação E, não é por isso que o organismo de verificação meteorológica deixa de fazer as respectivas verificações, simplesmente porque não é um requisito obrigatório e, portanto, caberá a cada fabricante optar ou não por pôr ou não, o Ezinho que tem que obedecer a um conjunto de requisitos, como nós sabemos, a marca do tinto, a altura das diferentes porções da letra, o sítio onde é colocado, e, portanto, isto sai fora completamente das nossas atribuições de competências. Relativamente ao controle estatístico interno, o controle estatístico interno é um requisito que é necessário implementar dentro da própria empresa e, portanto, é um requisito que, enfim, nós analisamos porque é um requisito que a própria empresa também tem que apresentar quando é auditada por outras entidades externas. Aquilo que nós nos apercebemos é que, de facto, a maior parte das nossas entidades são entidades que têm qualificações associadas, não é?
Inclusivamente, agora se me permite que apontou um aspecto que para nós também é muito importante, que tem a ver com o seguinte: as empresas que não têm processos de qualificação implementados ou em curso não pedem controle metrológico legal na maior parte das situações. E, portanto, o pedido de controle metrológico legal vem no seguimento de um requisito obrigatório que os auditores, noutros contextos, também exigem, por um lado, e, por outro lado, vem no cumprimento de requisitos estabelecidos pelos clientes das nossas empresas, ou seja, os seus clientes externos, quando efetivamente necessitam de comercializar os seus produtos e que necessitam de evidenciar os respectivos certificados de controle metrológico dos diferentes produtos. Ou seja, por um lado, os clientes que procuram o controle metrológico procuram, acima de tudo, não porque existe, acima de tudo, uma legislação nacional, mas porque, devido a outras motivações que também são do âmbito legal, assim são conduzidos para este tipo de pedido. Isto é um aspecto. E é neste contexto que, de facto, nós avaliamos os registros do controle metrológico, que constitui, de facto, uma ferramenta fundamental para qualquer empresa. Portanto, a implementação do controle estatístico do processo deve ser algo que qualquer empresa deve de ter, não só para apresentar ao OVM, mas, acima de tudo, para constituir uma ferramenta de controle interno da qualidade do processo implementado e que promove a produção ou não de produto não conforme. É por aí. Sim, mas existe, está definido algum número que por lote, isto para sistemas não automáticos, não dinâmicos, que façam a 100% das unidades. Isto é, está a colocar uma questão muito específica do seu setor, não é? Está a colocar uma questão, quer ser mais concreto, de forma nós temos aqui todas as entidades que asseguram esta atividade, efetivamente poderemos responder de uma forma mais objetiva. Portanto, se quiser ser mais objetivo. O nosso, por exemplo, a quantidade, a média horária, são as tais, a quantidade por hora são à volta das 80 unidades. É aquilo que é medido pelo organismo de verificação meteorológica. Nós teremos para cada lote também que fazer essas 80 unidades, devemos fazer metade. Na verificação depois que fazem anualmente, poderá ser aceita essa nossa opção de fazer a metade das unidades, a 40, a 20? O controle estatístico do processo deve ser implementado para cada produto que é produzido por linha de embalamento. Portanto, imaginemos que nós temos o mesmo produto, mas que o mesmo produto hoje é produzido na linha A, amanhã na linha B, o mesmo produto nas diferentes linhas deve ter o controle estatístico do processo implementado. Portanto, tudo o que é produzido por lote, por amostragem, deve ter o seu controle estatístico implementado. Eu penso que o senhor... Se alguém quiser complementar com... Se alguém quiser complementar... A questão dele é se ele tem que, estatisticamente, aplicar a mesma estatística que o OVM lhe aplica a ele, ou se ele pode ter uma própria escolhida por ele. Sim, ele pode ter uma própria. Eu penso que é essa a dúvida do... É mesmo isto. Não, isso. Peço desculpa que eu não estava... Se ele tem que cumprir exatamente o que o OVM lhe aplica a ele. Inclusivamente, existem várias abordagens estatísticas para chegarmos ao mesmo resultado. Isto em ciência é assim. Não importa que cheguemos ao mesmo resultado. Podemos utilizar vários caminhos. Portanto, desde que tenha um controle estatístico implementado e que esteja devidamente validado e suportado por referenciais credíveis. Eu, quando falo de referenciais credíveis, naturalmente, falo a normas. As normas estejam devidamente implementadas. Isto é válido. Agora, tem que ter um procedimento validado para controle estatístico do processo, obviamente. Ok. Obrigado. Obrigada. Obrigada e peço desculpa por não ter entendido logo a sua questão. Obrigada. Pois está, obrigado.
mais questões. A Maria Ramiro, não sei se é a mesma questão ou se não vais ser. Não, peço desculpa, não queria estar a monopolizar, mas como não vejo aqui mais questões, queria aproveitar para fazer duas. Uma delas é, para o nosso controle estatístico interno numa empresa, o equipamento que temos que utilizar, uma balança neste caso, no caso de massa, deverá ser calibrado. Penso que estou correta, não é? Deve ser sujeito a calibração. No caso de eu ter em linha um controlador automático de pesos, que é um controlador que faz a rejeição de pesos fora de determinados parâmetros, este controlador, daquilo que eu entendi da legislação, tem que ser também sujeito à verificação metrológica legal de controlador de peso. Os pesos que se eu quiser fazer para além dessa amostragem que é em contínuo, se eu quiser fazer também ter um registro dos pesos aí medidos, faz sentido eu fazer também a calibração deste equipamento que já foi sujeito à verificação meteorológica legal? Não sei se fiz entender. Fiz várias questões. A balança, penso que só terá uma balança fixa, deverá ser sujeita à calibração. Correto, doutora Maria do Céu? Eu vou responder às duas questões. Ok, obrigada. Então, é o seguinte, relativamente à pesagem, existem dois diplomas, um para os instrumentos de pesagem não automático, outro para o instrumento de pesagem automático. Em ambos os diplomas são muito claros no que diz respeito à respectiva aplicação. Portanto, desde que a medição da massa esteja associada a um conjunto de tarefas, entre elas a transação económica, ou seja, o valor daquele produto depende da massa que ele contém. Portanto, em aplicações neste âmbito é obrigatório o controle metrológico legal. Portanto, se não estiver associado diretamente a esta aplicação, então o assegurar a rastreabilidade metrológica do instrumento de pesagem é assegurada através do ensaio de calibração. Isto é aquilo que diz da legislação. No que diz respeito ao controle interno dos instrumentos de medição e, portanto, aquilo a que nós chamamos a avaliação de conformidade intermédia durante os períodos de calibração ou de controle meteorológico, caberá a cada organização, eu quando me refiro à organização, refiro-me a laboratório, a empresa, a fábrica, o que é que seja, caberá a cada detentor do instrumento implementar as boas práticas meteorológicas que assim possa considerar, não é? Em função do âmbito de utilização, eu poderei implementar aquilo que eu bem possa considerar, sem nunca me esquecer que um instrumento objeto de controle meteorológico legal nunca poderá ser sujeito a ajuste, nunca poderá ser sujeito a violação do esquema de selagem, quer seja ela a selagem mecânica, eletrónica, física, o que quer que seja, enfim, mas cada um de nós é livre de implementar o controle interno que bem possa entender em função do seu âmbito de utilização, mas na ótica da metrologia legal, nunca nos podemos esquecer que é o cumprimento de um requisito legal. E, portanto, aquele equipamento está ou não está apto para os fins legais. O que é que nós temos em muitas situações quando existe necessidade também de conhecermos os erros e as incertezas? É de termos, efetivamente, para além do controle meteorológico legal, temos um certificado de calibração, de forma a que seja possível, através do desenho da reta de calibração, por interpolação ou por extrapolação, conhecermos os erros associados a medições que efetivamente sejam necessários de quantificar durante o nosso processo de produção. Eu, quando falo em processo, falo desde a recepção da matéria-prima, mais uma vez. Por vezes, é muito importante nós fazermos o controle da qualidade da matéria-prima em função daquilo que nós possamos estar a trabalhar ou a produzir, até à sua etapa final, que é a parte do embalamento, expedição, fora ao armazém. Portanto, em qualquer tipo de instrumento, nós podemos implementar um procedimento interno de avaliação de conformidade intermédia meteorológica dos nossos instrumentos.
Espero ter respondido à sua questão. Sim, agradeço. E pronto, confirmou aquilo que era o meu entendimento, mas gostaria de ter uma confirmação de uma pessoa que está dentro do assunto do que eu. Já agora, não sei se também se poderá responder a isto, mas isto é um problema que tem-se levantado, se calhar também há outras empresas aqui que já tiveram essas questões. Apresentou na sua apresentação a tabela dos erros máximos admissíveis. Daquilo que eu também tenho tentado descortinar da legislação, que para mim é um bocadinho opaca, dos regulamentos, para um lote ser aceito existe uma percentagem de unidades que poderão ter um erro que é 2 vezes aquele erro que está naquela tabela. Desde que depois a média do lote não esteja abaixo da quantidade nominal. O que acontece é que, portanto, e isso nós temos registro em fábrica que conseguimos, então, com controladores de todas as unidades, conseguimos rapidamente ter a estatística de quantos é que estão entre o nominal e o erro máximo e quantos é que estão entre aquele erro e 2 vezes o erro. O que é que acontece? Se houver fiscalização nos postos de venda, muitas vezes tem sido entendimento de recepções de clientes e daquilo que eu entendo, entendimento de inspeções da ASAI que vai a lojas e se encontra produtos que estão fora dos erros máximos, considera logo que o produto não está conforme. Quando a lei nos permite ter uma percentagem em que tem um erro de 2 vezes aquilo que está na tabela. Ora, isso só pode ser fiscalizado na unidade, com os registros da unidade, nunca depois num ponto de venda. Não sei se já houve alguma conversa ou então com as entidades oficiais que nos pode falar um bocadinho desta situação, deste tema. Obrigada. Este facto constitui também um problema e que de facto temos tido de facto algumas informações neste sentido, em que nos próprios locais, em particular em grandes superfícies, não é? Alguns técnicos que não são técnicos de metrologia, muito menos OVMs a atuarem nas superfícies comerciais, executam essa tarefa e depois existem, de facto, consequências cuja legitimidade em termos de equipamentos que são utilizados nas próprias medições são questionáveis. Nós, de facto, temos conhecimento nessa matéria, é um assunto que nós temos em mãos para, de facto, em devido tempo e com as pessoas que têm, de facto, autoridade neste contexto, ser de facto, apresentado e tentar mitigar este problema, porque, de facto, é um problema que está a surgir e com alguma relevância. Obrigada, e que muitas vezes leva a muito desperdício alimentar, que também é uma coisa que ninguém pretende. E aí então os ensaios são destrutivos mesmo no verdadeiro sentido da palavra. Sim. Porque aquilo que nós temos observado na maior parte das empresas, e digo isto comparando, por exemplo, com há 20 anos atrás, os ensaios destrutivos que atualmente são feitos nas empresas, desde que o produto seja passível de recuperar, ele é recuperado, nem que seja aproveitado para dar a animais, outro tipo de produtos, subprodutos. Mas existe um reaproveitamento e estamos no sentido da sustentabilidade, que é aquilo que é o nosso mote deste ano, não é? E de facto, nesse contexto que está a referir, parece que esta filosofia está assim um pouco colocada à margem, mas é um problema que já identificámos e que de facto temos em mãos também, no fundo, para tentar melhorar o impacto que neste momento está a causar. Sim, porque para além do impacto económico para as empresas, estamos a falar de produtos com muito curto período de vida, muitas vezes uma rejeição num entreposto frigorífico implica destruição completa da mercadoria, não há aproveitamento possível. Agradeço então, muito obrigada. Obrigada. Temos aqui a Ivone Pereira, não é? Sim, olá, bom dia, meu nome é Ivone Pereira, desde já agradeço pelo seu webinar, que é bastante interessante. Eu estou a falar da empresa da Vatel. Eu tenho aqui uma dúvida que tem a ver com o controle meteorológico em linha, mas que não são registadores
automáticos. Ou seja, nós durante um dia temos uma produção de cerca de um lote e atualmente estamos a retirar somente 30 amostras daquele lote. Estas 30 amostras representam efetivamente o lote todo ou temos que aumentar o número de amostras para ir de encontro ao nosso lote durante o dia todo? Não sei se me fiz entender. Tem tido experiência neste contexto? Portanto, o que produzem efetivamente são 30 amostras. Não. O que nós produzimos são, imagino que são 500 amostras. Não temos um registrador contínuo em linha. Temos uma balança à parte que durante o dia vamos pesando algumas embalagens para saber como é que está o peso e controlar o peso, se está efetivamente com o peso acima ou o que nós pretendemos. E quando está abaixo, o operador é chamado a atenção e temos que verificar tudo o que está para trás. Eu gostaria de saber se efetivamente estas 30 amostras durante o dia serve para o lote inteiro ou temos que aumentar o número de amostras para que um lote seja mais efetivo, digamos assim. Parece-me que é razoável. Parece-me que é razoável. Parece-me que é razoável. Eu peço desculpa, mas como estão várias pessoas a falar ao mesmo tempo, não deu para perceber muito bem. Enfim, as entidades que executam os ensaios estão presentes nesta mesa e nesta sala. E, portanto, sendo uma questão que, efetivamente, alguns dos presentes já tiveram ou irão ter a oportunidade de constatar na realidade, é importante que este assunto também seja discutido por todos. Agora, permitam-me que faça a seguinte questão. Tem feito o controle meteorológico de acordo com esta amostragem ou esta é uma situação nova? Não. Sempre fizemos assim. Sempre fizeram assim e sempre correu bem. E sempre correu bem. É isso mesmo. Mas a própria ULMEC, nos vários guias que tem, que se aplica para os próprios OVMs, tem também requisitos que os fabricantes podem adotar, mesmo específicos para a amostragem interna. E onde é que eu posso ver essa informação? Mesmo no O LMEC, www.welmec.org, www.welmec.org e depois procura TC6 e tem os guias todos da WELMEC. Se tiver alguma questão relativamente a algum ponto de algum guia, envia-me um e-mail. Pode ser? Muito obrigada. Relativamente aos instrumentos utilizados, tem recomendações para os fabricantes? Eu também costumo dizer, nós todos os dias recebemos eu e o engenheiro Joaquim Ferreira, recebemos todos os dias vários e-mails de várias empresas e de consultores sobre variadíssimas questões. Há assuntos que nós conseguimos responder logo, há outros que temos que consultar os nossos parceiros, porque são assuntos de âmbito europeu, não é? Portanto, porque nós temos empresas que exportam para alguns países da Europa, portanto, exportam para fora da Europa, mas em particular para a Europa é aquilo em que a nossa atuação também, obviamente, tem enquadramento legal. E, portanto, neste contexto, aquilo que nós depois fazemos é em reunião de membros, discutir situações concretas dos diferentes países. E para nós, em particular, é importante que nos façam chegar problemas, isto é, situações, questões que eventualmente possam surgir. Porque desta forma nós também podemos depois perceber como é que estas abordagens particulares são feitas noutros países e desta forma podemos todos contribuir para a harmonização dos procedimentos numa Europa que supostamente deve ser única de Estados-membros, não é? Muito obrigada pela sua informação, doutora Maria.
Eu vou partilhar o site www. Partilhar o Joaquim? Estão aqui a pedir. www.wellnec.org. Ok, já partilhei o link www.wellnec.org. Eu digo de facto a todos os presentes questões que possam surgir para a vossa atividade específica, mais uma vez refiro, porque existem na área das tintas, na área dos produtos químicos, nós estamos aqui numa área essencialmente alimentar, não é? Mas em todos os setores há situações específicas e que para nós é muito importante que nós também possamos conhecer, porque de facto só com a ajuda de todos e com todos a trabalharmos para o mesmo fim é que será possível promover a implementação de uma melhoria contínua, não só no nosso país, mas a nível dos Estados-membros. Portanto, lanço aqui mais uma vez este repto. Contactem-nos e teremos todo o gosto em poder colaborar convosco naquilo que está ao nosso alcance. Eu gostaria de dar aqui a palavra ao engenheiro Joaquim, até para que, para quem não o conhece, o possa conhecer. Partilhar o e-mail, sim, vou partilhar o meu e-mail. Bom, aproveitando o momento de partilha, ou mais um momento de partilha, e antes de intervir, portanto, ia estar à vossa disposição, pareceu-me que estava aqui a controlar, digamos, as pessoas que queriam de alguma forma intervir, que a Ana Brazuna teria levantado a mão que entretanto baixou. Não sei se entretanto quer intervir. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Afinal, Realmente... tinha razão. Tinha razão, de facto. Não, por acaso eu percebi que a doutora Maria do Céu queria que nos apresentássemos a todos e então eu retirei a minha imagem e coloquei a câmara, mas na realidade não tinha aqui nenhuma questão para colocar. Pronto, peço desculpa, eu estava só a pensar que nos tínhamos que apresentar e ligar as câmaras, portanto, acho que foi muito esclarecedora toda a formação, toda a informação que foi aqui passada hoje, portanto, estão todos de parabéns. Muito bem, muito obrigado. Pronto, só para finalizar, penso que não haverá mais ninguém, digamos, afinal de tempo. Estava aqui a aguardar para termos todas as questões das empresas que estão presentes, mas também tenho aqui uma questão que me foi colocada através de um associado da Alif que não pôde estar presente hoje e que nos fez chegar a sua questão, e eu passo a citar. O entendimento da anterior portaria, que já foi revogada, de 1198, para a aprovação de um lote era dado pelo enquadramento do erro máximo admissível em função da quantidade nominal, aceitação ou rejeição de um lote segundo o efetivo do lote versus o número de unidades defeituosas. E, por último, a validação do lote em função da média do conjunto das unidades do lote acometidas de um desvio padrão. Agora, a nova portaria, como a anterior, apenas estabelece os critérios da dimensão da amostra e enquadra os erros máximos admissíveis para a validação das unidades, mas não esclarece sobre a validação do lote em função do número limite de peças defeituosas e também não esclarece sobre a necessidade de o lote cumprir ou não com uma média do conjunto de unidades produzidas. Neste sentido, gostariam aqui de ter um esclarecimento sobre quais os critérios que devem ser tomados para a aprovação do lote. Aquilo que nós poderemos ter relativamente ao procedimento de amostragem é que estas questões mantêm-se idênticas àquilo que estava em vigor e que é a prática corrente. É aquilo que nós poderemos afirmar neste momento, que a prática corrente é idêntica àquilo que estava em vigor. Ok. Muito obrigada. Tenho mais só uma questão também da mesma empresa, que diz também o seguinte: também gostaria de solicitar qual a posição do IPQ sobre o Decreto-Lei 37 de 2004, uma vez que se trata de um Decreto-Lei sobre os pré-embalados congelados, em que medida é que este diploma se sobrepõe à legislação, em concreto às portarias reguladoras dos pré-embalados? Muito bem. Aquilo que nós também podemos dizer relativamente a um decreto que não é da nossa competência é que, de facto, nós não temos competências para dar pareceres sobre algo
que nem sequer passou por nós e nós só conhecemos porque, de facto, também procuramos na legislação aquilo que tem a ver com a nossa atividade. Mas aquilo que importa aqui referir é que este decreto que referiu não é um decreto sobre metrologia legal, é um decreto em que inclui a metrologia legal sem que o IPQ tenha tido envolvimento na realização desse tipo de decreto. Este é um aspecto ainda bem referido, porque, enfim, convinha aqui também dizer para os presentes que, de facto, isto, naturalmente, que é uma questão a nível de tutela e, de facto, com a comunicação interministerial. Mas nós sabemos também muitas vezes que são as associações empresariais têm também nesta matéria um papel muito importante na motivação do desenvolvimento de legislação ou na melhoria de legislação que está implementada ou inclusivamente, da implementação de nova legislação para melhorar práticas que estejam em vigor. E neste sentido era muito importante que, de facto, nós somos um país, somos um retângulozinho pequenininho aqui à beira-mar plantado, conforme costumamos dizer, mas era muito importante que todos nós pudéssemos comunicar, em particular sobre aquilo que todos nós fazemos, porque, efetivamente, em algumas áreas há tarefas que se superpõem, mas uma coisa ninguém tem dúvidas, a competência da metrologia em Portugal é do Instituto Português da Qualidade e do Ministério da Economia, não é? E, portanto, nós de facto lamentamos que o legislador deste decreto-lei não tenha sequer consultado o IPQ no que diz respeito a esta matéria e que já é um diploma de 2004, portanto, já passaram alguns anos. E, portanto, neste contexto, nós abstemos de não fazer qualquer tipo de comentário. Muito bem, obrigado. Pronto. Agora penso que, até porque a hora já vai, enfim, o que é ótimo, nós estivemos aqui todos muito interessados e não demos pelo tempo passar, mas já passaram aqui pela gravação 2 horas e 26 minutos, portanto já temos aqui um tempo de apresentação e debate bastante alargado. Gostaria de complementar o que acabou de dizer aqui a doutora Maria do Céu, enfim, que naquilo que nos diz respeito e que, enfim, e também no que diz respeito aos pré-embalados, é responsável da área e alguém que tem experiência nesta área com 30 anos, não é? Portanto, há 30 anos que, enfim, trabalha nos pré-embalados, não só aqui no nosso país, mas dos nossos parceiros europeus e nas organizações internacionais em que discute os pré-embalados, nomeadamente a UEMEC, mas também a IML, por exemplo, a Organização Internacional do Metrologia Legal. E complementando o que disse a doutora Maria do Céu e também retomando uma das respostas que foram dadas, nós, Instituto Português da Qualidade, somos a Instituição Nacional de Metrologia. Como tal, somos a entidade do Estado que tem as competências, portanto, representa o Estado naquilo que diz respeito à metrologia legal, em particular, e naquilo que aqui estamos a discutir, ao controle metrológico. Naturalmente, e sem prejuízo da intervenção que fez a doutora Maria do Céu, existe uma legislação específica. Existem vários regulamentos cuja aplicabilidade, à primeira vista, digamos assim, não está expressa no próprio regulamento. Né? Portanto, permitam-me, digamos, portanto, a liberdade de expressão e abreviar, mas basicamente estão sujeitos a controle metrológico todas as utilizações, portanto, todas as medições, as utilizações dos instrumentos de medição. De facto, os pré-embalados é a exceção, não é um instrumento, de facto, quando há um controle do processo, que tenham implicações em transações comerciais, em segurança, em saúde ou na fiscalização. Portanto, desde que haja uma consequência legal dessa medição. Naturalmente que nós, Instituto Português da Qualidade, temos a responsabilidade daquilo que diz respeito ao fim de linha, portanto, ou seja, ao controle da medição propriamente dita. De facto, o enquadramento dessa medição, muitas vezes, eu diria grande parte das vezes, é feita por legislação específica. Deixem-me-vos dar, portanto, eu acho que um exemplo vale mais que 1000 palavras e vou tentar dar um exemplo inócuo, digamos, ao tema que estamos aqui a discutir, mas que penso que todos nós, até porque, enfim, portanto, os presentes lá nas fábricas terão de certeza um recipiente de ar comprimido, por exemplo, que é sujeito a licenciamento e que tem um manómetro lá montado, ok?
Se for a legislação específica do manómetro, nada diz que aquele manómetro está montado no equipamento de supressão está sujeito a controle meteorológico. Contudo, a utilização dele está no equipamento de supressão, que é um equipamento perigoso, e, como tal, sujeito a licenciamento, no âmbito de outra legislação completamente distinta, que não tem nada a ver com a metrologia legal, embora o licenciamento também seja do outro departamento do IPQ, o licenciamento de equipamentos de supressão, mas nada tem a ver com a metrologia, ok? Há uma implicação de segurança clara que o enquadra no âmbito do controle meteorológico, ok? Portanto, não fiquemos com esta ideia de que nós, do lado do controle meteorológico e na nossa legislação, temos que ter o detalhe de toda a aplicabilidade que os respectivos instrumentos, enfim, digamos, representados, permitam-me, por cada regulamento específico aprovado por uma portaria, está lá tudo, digamos, permitam-me, detalhado. Portanto, temos que ter essa noção. Há a legislação específica que faz o enquadramento complementar a cada regulamento de controle meteorológico. Bom, posto isto, e para não nos alongarmos muito mais, gostaria apenas de, enfim, em primeiro lugar, agradecer à LIF toda, portanto, a colaboração, enfim, nós, Instituto Português da Qualidade, há pouco partilhávamos, antes de começar a sessão, partilhávamos isto, pensamos que temos que abrir-nos, digamos, para os nossos stakeholders, ou seja, fazemos questão, naturalmente, que tínhamos condições para fazer esta sessão nas nossas instalações, mas fizemos questão de fazer esta sessão híbrida, é verdade, para chegar a mais gente em todo o país e mais empresas, mas num dos nossos stakeholders, não, digamos, na nossa casa, digamos assim. Partilhar também que vamos ter, ainda não sabemos quantas, mas as que forem necessárias, sessões de caráter idêntico espalhadas pelo resto do país, no mesmo formato, e que, de facto, portanto, esta colaboração e este kick-off feito com esta sessão e a colaboração que a ALIF em disponibilidade que teve para toda, enfim, para toda esta nossa necessidade e este nosso desafio, portanto, teve e que de facto foi fundamental para que pudéssemos concretizar hoje aqui esta sessão. Também uma palavra de agradecimento à CIP, obviamente, que proporcionou, digamos, a vossa casa, muito agradecemos, e toda, enfim, digamos, todos os recursos técnicos para que esta sessão fosse possível, e naturalmente, digamos, na pessoa de cada um dos nossos parceiros, os nossos organismos de verificação meteorológica, que são qualificados pelo Instituto Português da Qualidade para representar o Estado. E é disso que falamos. Portanto, falamos de desempenhar, portanto, do desempenho daquilo que é uma obrigação do Estado. Aliás, aproveitando aqui, digamos, o fórum, os pesos e medidas, para quem não sabe, estão consignados na Constituição Portuguesa como uma obrigação de soberania do Estado. Okay? Portanto, aí começa tudo isto. Portanto, não poderia deixar de agradecer, enfim, sem nenhuma ordem especial, portanto, se calhar a ordem que estamos aqui sentados na mesa, começando ali pela engenheira Patrícia Azenha da Afarimed, que é um dos nossos OVMs na área dos bem-embalados, o engenheiro Hélio Palminha da Lusofactor, que é outro dos nossos organismos de verificação meteorológica, dando a volta à sala, portanto, à sala, ali o Sr. Roval e a engenheira Eduarda, que representam outro OVM, que é o OVM Metron, e, por último, mas não menos importante, naturalmente, portanto, aqui a engenheira Cristina Nunes e o engenheiro Gonçalo Lemos, que representam aqui a série Metro. A todos os presentes, e em nome do IPQ, o nosso muito obrigado. Vamos dar a sessão por encerrada. Muito obrigado.